Mas hoje nós vamos falar sobre como o cristão encara a ideia da morte, ou a própria morte. Algumas questões são importantes sobre isso. Uma delas é que existe uma tese, e nós vamos confirmar essa tese aqui hoje, que é a maneira como eu encaro a morte determina a maneira como eu lido com a vida. Nós aprendemos na semana passada a respeito do que eu preciso saber e o que eu preciso fazer em relação à vida. Vamos ver se vocês me ajudam a lembrar. Na semana passada nós estudamos a carta que o Senhor Jesus mandou à igreja de Esmirna, e nessa carta o Senhor Jesus orientou aquela igreja que estava enfrentando uma vida muito difícil por causa da sua fé, dentro das províncias romanas, perseguida tanto por judeus, quanto também perseguida por romanos. E então o Senhor Jesus nos ensinou como que cristãos lidam com a vida. E aí nós aprendemos que o cristão lida com a vida primeiramente tendo uma visão realista a respeito da vida. Ele não está iludido com esse mundo, como nós estamos estudando em Eclesiastes, com esse mundo de vapor e de ilusões. Ele não está iludido, ele tem uma visão realista a respeito da vida. Segundo, o cristão não está atrás da avaliação dos homens sobre seu comportamento na vida, mas ele está extremamente preocupado com a avaliação de Cristo a respeito da sua vida. Terceiro, o cristão está disposto a fazer qualquer coisa pelo seu Senhor, inclusive enfrentar a morte. Quarto, o cristão tem convicção absoluta de que Deus está cuidando de cada um dos detalhes da sua vida. No que tange a vida, o cristão precisa ter pelo menos estas 4 convicções. Ok, mas e quando nós olhamos para o lado da morte? Aí eu convido vocês para nós irmos para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, assim como no Novo, nós também temos pessoas que viveram temendo e amando ao Senhor, tendo essa visão realista, preocupados com a avaliação que Deus fazia de suas vidas, dispostos a enfrentar qualquer coisa por Jesus, extremamente convictos de que Deus estava cuidando deles, e essas pessoas encararam e inclusive estiveram dentro da própria morte. E para mim nenhuma história é mais convidativa, é mais impactante do que a história desses 3 moços. Na realidade, esta companhia aqui, posso chamar assim, seria a companhia de 4 moços, não apenas 3, mas 4 moços, que foram levados nas campanhas de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor faz um levante de homens de Jerusalém e de Israel, de Judá e de Israel, para a Babilônia. Ele escolhe especialmente adolescentes, filhos da realeza. Por quê? Porque ele queria esses adolescentes dentro da sua corte, para treiná-los, para dar a eles uma nova identidade, um novo nome, e prepará-los e aculturá-los para que eles voltassem para suas próprias cidades e governassem em nome da Babilônia. E por serem filhos da cidade, os moradores da cidade não se revoltariam contra eles. Então era uma estratégia que Nabucodonosor, e não só eles, a maioria dos imperadores persas, eles usavam essa mesma estratégia. E então estes jovens estavam lá. Eles já são conhecidos. Se você ler desde o capítulo 1 do profeta Daniel, você vai perceber que quando eles chegaram lá, eles chegaram juntos com uma grande multidão de outros jovens e adolescentes, mas estes 4 se destacaram porque eram jovens, adolescentes tementes a Deus. Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, Ananias, que recebeu o nome de Sadraque, Misael, que recebeu o nome de Mesaque, e Azarias, que recebeu o nome de Abdenego. Na história do capítulo 3, nós não encontramos a figura de Daniel. Possivelmente Daniel não estava presente aqui nesse momento, porque estava cuidando das coisas do rei, do imperador. Mas esses 3 jovens vão representar o povo de Deus nessa circunstância. E esses 3 jovens vão nos ensinar como encarar a morte, ou a possibilidade dela. E nós podemos aprender várias lições com eles, mas a primeira delas, e é uma lição extremamente impactante para a nossa vida, é que quando o que estiver em xeque for a sua aliança com Deus, quando o que estiver em xeque for a sua fidelidade com Deus, forem os valores do reino de Deus, entre vida e morte,
não se negocia princípios de fé. A primeira lição deles é: não se negocia princípios de fé. Se eu tiver que morrer pela minha fé, eu devo estar absolutamente seguro de que é este o caminho que eu devo tomar. E quais eram os princípios de fé que estes jovens estavam sendo aqui obrigados a trair? Bom, vamos para a história. A história é: Nabucodonosor, se você lembrar do capítulo 1 e capítulo 2, ele teve um sonho. E neste sonho, ele descobriu, através da interpretação que Daniel trouxe para ele, de que o império dele era um império descrito no seu sonho, o sonho que Deus tinha dado a ele, como um império de ouro. Um império homogêneo, consolidado, poderoso. E ele se envaideceu disso, porque todos os impérios que iam vir depois dele seriam menores do que o dele. E essa vaidade encheu o coração dele de tal maneira que ele resolveu levantar uma estátua em homenagem a ele mesmo. E ele escolhe essa planície que é chamada, esse campo chamado Durá. E o campo de Durá, ele é configurado da seguinte maneira: imagine uma série de montanhas, aquela formação parecida com um vulcão, uma série de montanhas assim, e lá no alto forma-se um vale. Ou seja, no alto de montanhas você tem um vale. Aquilo era quase como que um estádio, uma arena feita pela própria natureza. De qualquer ponto, são aproximadamente 30 quilômetros de uma ponta deste campo à outra. De qualquer ponto, nesses 30 quilômetros, você enxerga o que está no centro. E então esse lugar não foi escolhido por um acaso, mas lá no centro deste lugar, Nabucodonosor levantou uma estátua de aproximadamente, pelas medidas que eles nos dão aqui, aproximadamente 30 metros de altura e 7 apenas de largura. Um pináculo que trazia suntuosidade, que trazia medo às pessoas que encaravam aquilo pela sua grandeza, pela sua glória. E então Nabucodonosor levanta aquela estátua em homenagem a si mesmo e manda chamar, uma vez que ele é o imperador do mundo da época, manda chamar todos os representantes de todos os povos que ele dominava. E não só os representantes, mas mandou chamar todos os músicos. Talvez essa tenha sido a primeira grande orquestra no período dos impérios. Ele mandou chamar todos os músicos de todas as províncias, de todas as línguas, de todas as nações. Os sátrapas são vereadores. Ele mandou chamar também os governadores, os príncipes, os reis. Ele mandou chamar todo mundo, porque todos deveriam reconhecer a glória de Nabucodonosor. Todos deveriam se dobrar e adorar uma imagem. E o que estava em xeque então para aqueles moços judeus tementes a Deus? O que estava em xeque são pelo menos os 3 primeiros mandamentos. Porque o primeiro mandamento que estes moços sustentavam como convicção de fé é que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não farás imagens de escultura para vocês, nem de Deus, nem de qualquer outra coisa, quanto mais de um imperador. E então pelo menos 3 mandamentos estavam sendo colocados em xeque na vida daqueles moços. E aí você, não sei se você já pensou nisso lendo este texto, mas quantas dezenas, centenas ou talvez milhares de outros judeus e israelitas estavam ali? Mas o texto fala a respeito apenas desses 3, como 3 homens que não se dobraram diante daquilo. Veja o versículo 12, o que Daniel descreve para nós. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Ou seja, eles se mantiveram fiéis aos 3 primeiros mandamentos da lei do Deus deles. Ou seja, estes moços fizeram a seguinte opção: entre os valores da nossa fé, entre as nossas convicções de fé e a morte, nós preferimos a morte, porque nós não negociamos a convicção da nossa fé. Veja que grande lição para a nossa vida. Quando eu disse para vocês que a maneira como nós encaramos a morte determina a maneira como nós vivemos, é exatamente isso que está acontecendo aqui.
A morte para eles não era alguma coisa assustadora. A morte para eles não era alguma coisa que amedrontava. A morte para eles era alguma coisa menos amedrontadora do que trair a confiança do seu Deus. A morte para eles era uma coisa que colocava menos temor no coração deles do que o próprio Deus. E então, nos nossos dias, quando nós pegamos essa postura deles, ela parece que quase que surreal para nós. Porque nós estamos negociando princípios e valores de fé a troco de coisa nenhuma. A troco de bobagem, de costumes, de hábitos. Nós negociamos valores a troco de comodismo, de acomodação, a troco de dinheiro, de tesouros. Isso acontece o tempo inteiro. Igrejas mudam completamente a sua identidade simplesmente para agradar pessoas. E elas nem estão num campo de durar, pressionadas e correndo risco de morrer, simplesmente para agradar o gosto das pessoas. Nós mudamos a maneira de cuidar dos nossos filhos por causa da opinião de terceiros. Os nossos filhos mudam a opinião deles sobre as coisas por causa da pressão da multidão. Veja o que está em xeque. O que está em xeque é exatamente que nós somos tão covardes e tão medrosos que não é nem a morte que nos assusta, mas a simples possibilidade de não sermos populares, a simples possibilidade de não sermos aceitos, a simples possibilidade de não sermos legais com os outros, coloca tanto medo no nosso coração que nós negociamos a fé, quanto mais se nós pensarmos na morte. E então a primeira mensagem, a primeira lição desses 3 moços aqui para nós é a seguinte: não tema nem a morte, nem qualquer outra coisa mais do que você teme a Deus. Tema ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. E não negocie a fé, os valores, as convicções do reino de Deus por qualquer coisa, nem pela morte. Mas não só isso, se você continuar lendo, depois que vieram lá contar para Nabucodonosor que aqueles 3 moços, que eram moços conhecidos, é um detalhe importante, Nabucodonosor os conhecia, sabia quem são. Desde o capítulo 1 de Daniel já fica claro que Nabucodonosor tinha uma relação íntima com Daniel e com seus 3 amigos, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando Nabucodonosor ficou sabendo que foram exatamente eles que fizeram isso, Nabucodonosor decidiu dar uma oportunidade, porque se fossem qualquer outros, ele simplesmente mandaria para a fornalha. Mas aqueles 3 moços, eles mereciam uma chance. Eles mereciam, porque eles já tinham dado provas de que eles eram homens de firmeza, de caráter, homens de convicção. E é possível que no coração de Nabucodonosor alguma coisa tivesse estremecido nesse momento, e ele pensasse assim: esses 3 moços eu os conheço já, e então vou chamá-los. Então Nabucodonosor os chama, mas Nabucodonosor os chama com uma ira por dentro dele. Ao mesmo tempo que ele dá oportunidade, ele também está irado com eles. E no versículo 14 ele fala para eles: olha, eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram. Na hora que as músicas tocaram, na hora que todos os povos, línguas e nações se dobraram, vocês 3 ficaram de pé. Eu não estou acreditando no que vocês fizeram, mas eu vou dar uma oportunidade para vocês se redimirem desse erro que vocês cometeram. E então ficai dispostos, é o que está lá no versículo 15, porque tudo vai tocar de novo. Eu vou pedir um segundo momento de adoração. As músicas vão tocar, a cítara, a harpa, a trombeta, o saltério, a gaita de foles, tudo vai tocar, tudo como foi da primeira vez. Só que com uma diferença: os olhos de todo mundo agora estão voltados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. E nós queremos ver o que eles vão fazer. E eu acredito que aquelas milhares de pessoas, ou talvez centenas de milhares, talvez aqueles que estivessem em muita distância dali, eles estavam todos olhando para o que esses 3 moços iam fazer. Mas principalmente os olhos de Nabucodonosor estavam olhando para o que esses 3 moços iam fazer. Mas há outra pessoa, ou uma outra identidade, uma outra personalidade que também estava olhando o que eles iam fazer. E esta mesma pessoa está olhando para nós para ver o que nós vamos fazer. Deus estava olhando para ver o que Sadraque, Mesaque e Abdenego ia fazer. E por mais que o nosso Deus seja um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, eu acredito que Ele fica olhando para ver as obras das suas mãos, fazendo aquilo que Ele planejou. E então aqueles moços ouviram o que
Nabucodonosor disse a eles, e eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a esta proposta, não necessitamos te responder coisa alguma. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A segunda lição de Sadraque, Mesaque e Abdenego para nós a respeito da morte é que a morte pertence a Deus. Se alguém vive ou se alguém morre, só vive ou morre com uma ordem de Deus. E então eles estão dizendo o seguinte: homens tementes a Deus não precisam ter medo da morte, porque a morte é apenas uma serviçal de Deus para cumprir os seus decretos. E eles estavam dizendo para Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, fica sabendo de uma coisa, nós não precisamos de oportunidade, nós não precisamos responder o Senhor, porque quem dá vida e quem tira a vida é Deus, não são os homens. E se nós morrermos hoje, nós morreremos porque Deus quer assim. E se nós não morrermos, nós não serviremos os teus deuses. Se nós morrermos, nós não serviremos os teus deuses. Ou seja, não há força nessa terra que nos mova a te adorar, porque nós não tememos a morte, porque a morte está nas mãos de Deus. Ah, que resposta! Eu acredito que de todos os diálogos que existem nas Escrituras, com exceção daqueles que têm as respostas do próprio Senhor Jesus, nenhuma outra resposta é tão ousada, intrépida e tão cheia de fé quanto a resposta desses moços. E como seria bom se nós estivéssemos respondendo às ameaças deste mundo da mesma maneira como eles responderam. Mas infelizmente nós temos uma outra postura. Nós titubeamos, nós negociamos, nós nos acovardamos diante de ameaças muito menores do que essa. Nós negociamos a fé, negociamos convicção e sentimos medo da vida e das circunstâncias, não é nem da morte. Por isso que eu disse, a maneira como eu encaro a morte determina a maneira como eu lido com a vida. Porque não há nada mais amedrontador para o homem do que a morte, porque a morte é certa e todos nós sabemos. Todos os dias quando você anda na rua e vê uma folhinha daquela branca, azul, ou de alguma outra cor jogada na rua, você tem uma confirmação que do mesmo jeito que você nasceu um dia, você vai morrer. E então não tem nada que nos amedronta mais do que a possibilidade da morte. Se eu souber encarar a morte com coragem, com convicção, não vão ser as propostas e as ameaças do mundo, com coisas que não estão relacionadas com a morte, que vão me fazer negar a minha fé. Por isso a maneira como eu encaro a morte determina a maneira como eu lido com a vida. Se eu morro de medo da morte, eu morro de medo de outras coisas também, mas se eu tenho coragem diante da morte, porque eu sei que a morte é um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos, então eu também não vou ter medo diante das ofertas que o mundo me faz. O apóstolo Paulo, falando a respeito destas coisas, ele faz uma declaração lá em Filipenses extraordinária no capítulo 1. Ele diz que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E depois ele vai dizer: mas em favor de vós eu prefiro ficar aqui, para que vocês cresçam, para que a gente possa trabalhar um pouco mais. Mas Paulo não tinha medo da morte, porque ele entendia que a morte, ela está debaixo do governo de Deus. Cada dia que eu vivo porque Deus quer que eu viva. E eu não vivo nem um dia a mais do que Deus quer e nem um dia a menos. E então eu não preciso ter medo disso. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo entendia que a morte era uma grande oportunidade para o cristão. Para o homem que teme a Deus, a morte não é o fim. Para o homem que teme a Deus, a morte é apenas uma vírgula na sua existência. E aliás, uma vírgula de uma frase ruim para uma frase extraordinária. Uma vírgula de um começo péssimo para um fim extraordinário. Uma vírgula que separa um momento drástico na minha vida de um momento contínuo, eterno, maravilhoso, indescritível. Então a morte não é o fim, não é ruim, a morte é boa para mim. E aqueles moços tão jovens, eles já sabiam disso. E eles disseram: ó rei, se Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fica sabendo, nós não vamos adorar os teus deuses. Como que nós devemos lidar com a morte? Nós devemos lembrar
que a morte está nas mãos do Senhor. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados e determinados antes que qualquer um deles houvesse. Então, eu não preciso ter dúvida a respeito disso. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, inclusive está aí também a morte. E é uma tristeza quando a gente olha para pessoas que passam a vida inteira preocupada com a morte e não vivem. De tão preocupadas com a morte, entregam sua alma à amargura, à tristeza e à ansiedade, com medo do quê? Da morte. Mas se já não bastasse entregar coisas valiosas por causa do medo da morte, nós não chegamos nem a esse ponto. Como eu disse para vocês, as nossas fraquezas são bem menores, ou são bem maiores, perdão, porque nós negociamos por outras questões, e nós nos amedrontamos por outras coisas. Vejam só, o que pode ser maior do que a convicção de que a morte serve aos propósitos de Deus? Deixa eu dizer algo importante para você. Se você tiver esta convicção, que até a morte serve aos propósitos de Deus, você não vai ficar com medo do desemprego, você não vai ficar com medo da pobreza, você não vai ficar com medo da doença, você não vai ficar com medo da solidão, você não vai ficar com medo de nada. Porque quando eu sei que até a morte serve aos propósitos de Deus, quanto mais as pessoas, quanto mais as circunstâncias, quanto mais as coisas. Pense comigo sobre isso. Se o nosso maior inimigo, e a Bíblia diz que esse é o maior inimigo a ser vencido, se até o nosso maior inimigo serve aos propósitos de Deus, todas as outras coisas também servem. Como que o cristão lida com a morte? Primeiro, ele não negocia suas convicções de medo da morte. Segundo, ele encara a morte como sendo um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus, por isso ele não tem medo dela. Mas em terceiro, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que então Nabucodonosor, cheio de fúria diante daquela resposta, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou tocar os instrumentos. Os instrumentos tocam e aqueles homens permanecem em pé. Essa deve ter sido a situação que aconteceu lá. E então, diante deste impacto da resposta e dos acontecimentos, Nabucodonosor ordena que os homens mais fortes, os mais valentes, os mais poderosos do seu exército, peguem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e junto com todas as suas coisas, possivelmente eles estavam ali carregando roupas, além de suas capas, suas túnicas, pegue tudo que era deles e que estava ali, e lance naquela fornalha que foi acendida 7 vezes mais do que o costume. E diz que estes homens que jogaram Sadraque e Mesaque lá para dentro, eles pegaram fogo e morreram queimados, de tão forte que estava o fogo naquela fornalha. Mas em poucos instantes Nabucodonosor percebeu que algo absolutamente extraordinário estava acontecendo. Ele olhou para dentro da fornalha e ele viu não apenas 3 homens atados e amarrados, mas ele viu 4 homens soltos e passeando dentro da fornalha como quem passeia numa praça. Para nós essa visão é um pouco difícil, porque nós não estamos acostumados a ouvir falar de gente sendo jogada dentro de fogueira. Nem tão pouco nós conseguimos desenhar essa imagem na nossa mente. Mas se você puder usar um pouquinho do lúdico que existe ainda na sua mente e tentar visualizar esta cena, você vai ver quão estranha ela é. Mais estranho é que aquele 4º homem que estava, Nabucodonosor diz que havia algo nele extraordinário. Eu não sei se ele brilhava dentro do fogo, eu não sei se ele era de uma cor diferente da do fogo, mas alguma coisa naquele homem fez Nabucodonosor dizer que o 4º homem tinha aspecto de um filho de um Deus. E então eu preciso dizer que em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abdenego é que a morte e a possibilidade da morte ou a própria morte nos leva para algo superior e melhor do que a vida. Veja, você ama a sua vida e você já pensou em ter alguma coisa melhor do que a vida? Deixa eu te dizer, se você quer algo melhor do que a vida, algo melhor do que a vida para o cristão só pode ser alcançado através da morte.
E aí, novamente, eu volto para Paulo, e Paulo diz: para mim o morrer é lucro. Paulo era um homem muito inteligente, sábio, tinha uma argumentação fantástica, profundo, o primeiro grande teólogo do Novo Testamento. E este homem não diria essa frase simplesmente por empolgação. Quando ele diz que para ele o morrer é lucro, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo, existe após a morte algo tão fantástico e tão extraordinário para a minha vida e ao redor de mim, que não há como negar que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui com vocês. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz que quando este nosso corpo se desfizer, essa nossa tenda, que é assim que ele chama lá, e eu gosto de usar esse texto quando nós estamos nos despedindo de alguém, e eu digo, quando o apóstolo Paulo diz que quando esta nossa tenda, essa nossa habitação terrestre se desfizer, nós seremos revestidos de uma habitação celestial, edifício não feito por mãos humanas, eterno nos céus. Essa é a maneira que Paulo descreve como você será. Então ele está fazendo a seguinte comparação: comparado às construções ou à construção civil, o nosso corpo é uma tendazinha, três pedaços de madeira fazendo um suporte, uma lona jogada ali por cima, uma tenda. E a sua habitação celestial ele chama de edifício. Edifício naquela época já era a mesma coisa que hoje. Era algo sólido, com boa fundação, com paredes firmes e robustas, com uma arquitetura bonita, com 1 andar, 2, 3, 4 andares, um lugar que acomoda muita gente, um lugar bem feito, preparado, planejado, um lugar forte, um lugar que não se destrói facilmente. E então Paulo está dizendo: não tenha medo da morte, você que está revestido de Cristo Jesus, não tenha medo, porque o que tem depois da morte é um edifício comparado a essa tendinha que é a nossa vida, que se corrompe e se desfaz. E embora estes homens não morrem, eles voltam, mas a fornalha simbolizava a morte, porque até aqueles que se aproximavam daquela fornalha morreram. E então estes homens são homens que podem ser tidos como homens que ressuscitaram, porque eles foram postos num lugar em que só chegar perto você já morria. E então eles não tiveram esse privilégio de ficar na morte, mas eles tiveram que voltar. Mas o fato é que durante o tempo que eles estiveram naquele lugar de morte, eles estiveram na companhia de Jesus. E está aí o que há de mais extraordinário na morte, é que quando nós passarmos por ela, nós estaremos não apenas pela fé com Cristo, mas nós estaremos no lugar onde Ele está. O Evangelho de João, capítulo 14, Jesus estava preparando os discípulos para a sua morte, e Ele disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for eu não vou-lo teria dito, mas vou para o meu Pai preparar lugar, para que onde nós estivermos, vocês também possam estar. Então, além de você ter através da morte um edifício, melhor ainda, você terá um edifício na presença real de Jesus Cristo. E aqueles homens, naquele momento em que eles estavam dentro daquela fornalha que simboliza para nós aqui a morte, eles ficaram na presença de Jesus. O seu corpo não se queimou, suas roupas não tinham nem cheiro de fogo, elas não mudaram aspecto, elas não se consumiram, não tinha cheiro de fumaça. Edifício superior, presença de Cristo Jesus ao lado deles. Como que o cristão encara a morte? O cristão encara a morte como a possibilidade, uma grande possibilidade de vida, desculpa a palavra possibilidade, como a certeza, a grande certeza de uma vida absolutamente superior. E então o cristão não tem medo da morte. E esta é uma aplicação muito importante para as nossas vidas, porque nós vivemos numa época que, embora a medicina tenha avançado tanto, vez por outra nós temos que nos deparar e enfrentar, ou na nossa vida ou na nossa família, doenças que são ainda até hoje consideradas incuráveis. E algumas vezes essas doenças levam entes queridos nossos à morte. Mas lembre, a morte serve aos propósitos de Deus. Nenhum deles morreu nem antes nem depois.
Mas de vez em quando a gente percebe em momentos de despedida, gente cristã que não está lidando bem com a morte, porque fica desesperada, e fica brava com Deus, e às vezes até revoltada com Deus, e dizendo, por que o Senhor fez isso? Deixa eu citar um outro caso para vocês. Eu ouvi uma mensagem há algumas semanas atrás, do Dr. Piper, do pastor John Piper, e ele falava algo interessante sobre a morte de Lázaro. E ele dizia sobre a morte de Lázaro, todo mundo encara a morte de Lázaro como um abandono do Senhor Jesus, porque Jesus ficou sabendo que Lázaro ia morrer, e quando Jesus ficou sabendo que Lázaro ia morrer, que ele estava muito doente, todos esperavam que, por ser um amigo íntimo de Jesus, Jesus se moveria imediatamente para lá para curá-lo, e Jesus ainda demora 3 dias para se mover para lá, e mais a distância da viagem. E quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Mas antes disso, quando Jesus recebeu a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí essa frase, ela tem um significado. Ela tem um significado na vida de Lázaro, e ela tem um significado na vida de todas as pessoas que não passaram pela morte como Lázaro. Deixa eu explicar os dois sentidos. Na vida de Lázaro, o que Jesus fez para ele não foi nem de longe um abandono, nem uma punição, nem alguma coisa ruim. Pense você, amigo de Jesus Cristo, pense você, se você é amigo de Jesus Cristo, morresse, para onde você iria? Lázaro foi experimentar das delícias do porvir. Olha, se Lázaro tinha alguma coisa para ficar bravo, ele deveria ficar bravo na hora que ele ouviu a voz de Jesus, Lázaro, sai da sua tumba, porque isso foi terrível. Imagine voltar da glória para pisar esse chão empoeirado, cheio de pecado. O que Lázaro recebeu foi uma recompensa. O que Lázaro recebeu foi um prêmio. Lázaro foi conhecer a glória do Senhor. A morte para ele não foi algo punitivo, a morte para ele não foi um castigo, a morte para ele não foi um abandono do Senhor Jesus, muito pelo contrário, a morte para ele é um presente de Cristo. E quando ele ressuscitou, não só ele viu a glória de Cristo, mas as pessoas que estavam ali ficaram embasbacadas e também glorificaram a Deus por Cristo Jesus. Então, em todos os sentidos possíveis, a morte de Lázaro foi para a glória do Senhor. E aqui nessa história, aquela situação em que Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados na morte, serve para a glória de Deus. Portanto, você tem na morte a certeza de um edifício, você tem na morte a certeza da companhia de Cristo, e você tem na morte a certeza da glória de Deus. Por que nós vamos ter medo da morte? Não se amedronte com a morte, e nem com a ideia dela. Não a tema, porque a morte é 100% certeza e convicção de coisas muito melhores, infinitamente melhores. O último texto que eu quero citar nesse ponto, Romanos 8, versículo 18. Porque as tribulações do tempo presente não servem para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Tem alguma dúvida a respeito de como um cristão deve lidar com a morte? O cristão deve lidar com a morte como sendo a certeza de experimentar coisas melhores. Tem uma canção que os jovens gostam de cantar, e todas as vezes que nós cantamos, eu só consigo pensar nisso. A canção diz assim: dias melhores estão por vir, obras maiores se farão ainda neste lugar. Gente, não tem nada maior do que poder morrer e ir para a glória. Porque no que tange a essa terra, a Bíblia já diz sobre o que vai acontecer aqui. Nós militamos aqui, mas nós não devemos ter grandes expectativas no mundo debaixo do sol. Porque no mundo debaixo do sol, a única expectativa nossa deve ser anunciar o reino de Deus, sem medo da morte. Porque o resto jaz no maligno. Como que o cristão lida com a morte? O cristão lida com a morte entendendo que ela é a certeza de coisas melhores em todos os aspectos da sua vida. Em último lugar, eu quero concluir com o resultado daquela história.
Bom, aqueles homens voltaram. Lázaro também voltou. Mas nem todos que vão enfrentar a morte voltarão. Mas o resultado do que aconteceu depois é que é muito extraordinário. Nabucodonosor os chama, eles saem. O quarto, com a filho de um Deus, não sai. Nabucodonosor não vai ter esse privilégio, não agora, não ainda. Ele precisava passar por outras coisas. E se você continuar lendo o livro do profeta Daniel, você vai descobrir que Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias na vida de Nabucodonosor. Mas não ainda. E então aqueles três voltam. E todo mundo junto ali do lado dele, os príncipes, os vereadores, os governantes, os poderosos, eles juntam, cheiram, e tocam, e apertam, e apalpam, e falam, e vêm. E a declaração que Nabucodonosor tinha feito é: quem poderá livrá-los da minha mão? Nabucodonosor mesmo vai responder e vai dizer: o Deus de vocês é um Deus que livra como ninguém pode livrar. E então eu quero fazer um decreto. Eu, como grande imperador, quero decretar que se alguém nesse reino ou nesse império abrir a boca para falar qualquer coisa contra o Deus de vocês, a nação, a família e a pessoa deve ser despedaçada. Porque ninguém pode livrar como Deus de vocês. Em último lugar, o cristão deve considerar a morte como uma possibilidade de fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E agora sim a palavra possibilidade. Porque você pode lidar com a morte como nós falamos das 3 primeiras formas. E se você fizer isso, com certeza, no dia em que você morrer, pessoas vão glorificar a Deus por você. No dia em que você tiver que enfrentar a morte, Deus te livrando ou não, pessoas vão glorificar a Deus por você. Nessa hora nós podemos nos lembrar de muitos homens que tiveram que enfrentar a morte nas Escrituras. Eu gosto de me lembrar especialmente de Estevão. Estevão enfrentou a morte também. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, e enquanto o matavam, ele faz a seguinte declaração: eu vejo o céu aberto, e eu vejo o Filho de Deus em pé, à direita de Deus Pai. E os homens se enfureceram e continuaram a atacar pedras sobre ele. E ele faz o seguinte: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Deus foi glorificado com a morte de Estevão. Porque pelo menos um homem, vendo a morte de Estevão, recebeu em seu coração um aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? É um espinho. E esse espinho era a verdade que penetrou o coração de Estevão, de Saulo naquele dia, quando ele viu Estevão amando mais a Cristo do que o seu próprio corpo. E enquanto ele estava sendo assassinado, ele também amou as pessoas que estavam ali ao ponto de orar por elas. E em nenhum momento ele reclama com Deus, ele briga com Deus, ele discute com Deus, mas ele encara a morte como um servo de Deus encara. E então Saulo vai conviver com aquilo. E lá no final do livro de Atos, a partir do capítulo 21, quando ele está diante do rei Agripa, especialmente, ele vai fazer uma declaração do que aconteceu na vida dele, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: ó rei, eu estava indo para Damasco, aspirando morte contra os cristãos, e então eu tive uma visão a respeito de Cristo. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco, e ele falava comigo, e ele dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para você o recalcitrar contra os teus aguilhões. Ele está dizendo: dura coisa para você é resistir a essa verdade que está no seu coração. Que cristãos amam mais a Cristo do que a própria vida, que cristãos entregam sua vida sem medo da morte, que cristãos amam o Senhor de tal maneira que eles não conseguem odiar o mundo, mesmo quando o mundo os odeia. Saulo tinha uma verdade dentro do seu coração que o furava, o perfurava e o machucava todos os dias. Ele assistiu um filho de Deus encarando a morte da maneira correta. E isso foi o suficiente para martirizá-lo durante anos, até que Cristo aparecesse para ele. Como eu me comporto diante da morte pode ser uma verdade transformadora no coração dos que estão vivos, ou pode ser o contrário.
Se eu não souber lidar com ela, e se eu blasfemar e me revoltar contra Deus, e brigar com Deus, e negar o próprio Senhor, porque de repente Ele não me curou quando eu queria que Ele me curasse, porque Ele não curou o meu filho quando eu queria que Ele curasse, porque Ele não curou meu esposo, minha esposa, quando eu queria que Ele curasse, aí eu vou dar um mau testemunho, e eu vou dizer para os homens: olha, esse Deus não serve nem para me ajudar a lidar com a morte, quanto mais com a vida. Estes 3 moços não morreram porque Deus os quis livrar, outros morreram. Isaías morreu cerrado pelo meio, outros morreram. Paulo morreu numa prisão romana, Pedro morreu crucificado. Deus livrou estes, mas não livrou tantos outros. Mas a carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que todos estes, inclusive os que morreram, obtiveram bom testemunho por causa da fé que eles tinham. E o desafio da palavra de Deus para nós é o seguinte: eu não sei quem vai viver e por quanto tempo vai viver, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas a grande oração da minha vida deve ser que eu não tema a morte, mas que eu entenda que a morte é uma grande e oportunidade para levar outras pessoas a glorificar a Deus. Tudo depende da maneira como eu me relaciono com ela. A maneira como você se relaciona com a morte determina a maneira que você vive. Nós cristãos devemos aprender esta lição. A lição de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A lição da igreja de Esmirna que nós estudamos na semana passada. A lição de Paulo: eu não posso temer a morte, porque se eu tiver medo da morte, então eu não vou conseguir nem encarar a vida. Mas se eu estiver convicto a respeito de quem é meu Deus e do bem que Ele tem para mim, eu não preciso ter medo de nada, nem da morte e nem da vida. Cristãos se relacionam bem tanto com a morte quanto com a vida. E cristãos podem dizer com convicção o que Paulo disse: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se é para morrer, eu estarei melhor. Se é para viver, eu vou viver como Cristo me mandou viver. Que Deus nos ajude a lidar com estas coisas. Não é bom falar de morte num domingo à noite, mas é necessário. Que Deus nos ajude a pensar sobre estas coisas. Vamos orar? Quero convidá-los a ficarem de pé e nós vamos orar nesse momento. Não negocie princípios e convicções, nem diante da morte. Não esqueça que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, e todas elas servem ao propósito de Deus. Lembre-se que através da morte você está diante da certeza de algo muito melhor do que a vida que você tem. E por último, lembre-se que a morte é uma grande oportunidade de levar outras pessoas a glorificarem a Deus. Então, por tudo isso, nós não devemos temer a morte, muito pelo contrário, lidar com ela como filhos de Deus lidam com ela, como lidaram e como sempre lidarão. Talvez nós tenhamos que experimentar ainda na nossa geração dias difíceis, que sejamos confrontados inclusive com a morte. Se nós não estivermos vencendo os confrontos com as ameaças que dizem respeito às circunstâncias, como enfrentaremos as ameaças que dizem respeito à morte? Aprendemos então a lidar bem com a morte, para que possamos viver como o Senhor quer que nós vivamos. Senhor nosso Deus, nos ajude nisso, ó Pai. O Senhor sabe da dificuldade, dos temores que existem no nosso coração. Tememos muitas coisas, talvez a morte seja a maior delas. Mas muitas vezes, ó Deus, já temos como soldados em batalha caído, ó Deus, diante de adversários muito menores do que a morte, cedido a tentações, a ameaças, ó Deus, a respeito de coisas circunstanciais da vida. Mas a nossa oração hoje, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a encarar o maior de todos os inimigos com fé, com convicção, com tranquilidade, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor governa todas as coisas, porque sabemos, ó Deus, que nós devemos temer mais ao Senhor do que a qualquer coisa, inclusive a morte.
porque sabemos, ó Deus, que através da morte nós temos a maior de todas as oportunidades, a maior de todas as certezas da nossa vida consolidada, que é a certeza da vida eterna. E através da morte nós podemos levar outras pessoas a te glorificar. Então, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a lidar com as outras coisas da vida, porque temos, ó Deus, temos sido reprovados em muitas outras circunstâncias inferiores ao enfrentamento da morte. Que assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego com fé encararam esta ameaça, que o Senhor também nos dê fé para encararmos as ameaças da vida e por fim encararmos a morte, como filhos de Deus devem encarar. E que assim, ó Deus, o Senhor molde a nossa vida, cheia, ó Deus, de uma coragem que vem pela fé, de uma intrepidez que vem pela fé no Senhor, de uma convicção que vem pelo Espírito Santo do Senhor e pela Tua Palavra. Que assim, ó Deus, nós vivamos uma vida de fidelidade e de amor pelo Senhor, sentindo os braços atrativos do Teu Filho ao nosso redor, nos guardando até o dia em que o Senhor escolheu usar a nossa vida e a nossa morte para glorificar o nome do Teu Filho. Que nós, ó Deus, possamos servir ao Senhor e glorificá-lo em vida e glorificá-lo através da morte. Em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém, Senhor.